Hoje a sessão do plenário para a votação de propostas está marcada para começar agora, às 9 da manhã. Vamos ver os detalhes da pauta desta quarta-feira com a Mariana Prischitsky, que está no Salão Verde. Bom dia, Mariana. Bom dia, Vera. Bom dia a todos. Ontem, na sessão aqui da Câmara, foi votado o texto principal dessa medida provisória do Instituto Chico Mendes. Nós vamos ver na reportagem por que não foram votados ainda os destaques, houve obstrução da oposição. Vamos conferir. Tudo por causa do clima político fora da Câmara. Prisão do ex-presidente Lula, casos de corrupção, desempenho de governos, uma série de embates que também tem a ver com disputa eleitoral, que está há menos de 6 meses. O plenário começou com o desafio de continuar uma votação que tinha iniciado na semana passada, a da medida provisória que autoriza o Instituto Chico Mendes, o ICMBio, a selecionar sem licitação um banco público para gerenciar mais de R$1 bilhão. Dinheiro arrecadado com compensações por danos ambientais. Além da obstrução política, houve também discordância quanto ao conteúdo da MP. Entre os pontos criticados, a possibilidade de o ICMBio e o IBAMA contratarem sem concurso público por até 3 anos. O texto principal foi aprovado, mas para a votação ser concluída, os deputados precisam ainda avaliar os pedidos de mudança nesse texto. Tarefa que ficou para esta quarta-feira. Esta medida provisória coloca recursos no Instituto Chico Mendes, que faz mal ao meio ambiente do Brasil, faz mal à Amazônia. Portanto, conclamo a todos os parlamentares preocupados com o presente e futuro do Brasil, votar não a essa medida provisória para que o Instituto Chico Mendes não tenha nenhum privilégio e não receba nenhum recurso de nenhuma origem. O Brasil precisa ter uma outra relação com o meio ambiente, que respeite o presente e o futuro do Brasil, que permita que o Brasil possa explorar a sua biodiversidade, que permita que o Brasil possa receber bilhões de euros que estão disponíveis. Quando nós estamos aprovando aqui uma possibilidade da busca de recursos que são advindos de passivos ambientais para uma entidade que presta um serviço extremamente importante, mais do que importante, serviços que vão ao encontro dos grandes temas que nós subscrevemos nas organizações de mudanças climáticas. Todo ano nós temos internacionalmente. Então, eu não vejo por que não aprovarmos essa medida, que é fundamental, importante para a questão da sobrevida dos maiores berços da biodiversidade do planeta que se encontram no Brasil. Pois é, como nós falamos, tem sessão marcada para agora às 9 da manhã. Na pauta, medidas provisórias, os destaques a essa medida provisória do Instituto Chico Mendes, para tirar um pouquinho de temperatura, ver a possibilidade de votação nessa quarta-feira na Câmara. Nós estamos com 2 deputados, a deputada Alice Portugal, que é vice-líder do PCdoB, e o deputado Fábio Garcia, que é líder do Democratas aqui na Câmara. Vou começar com a deputada Alice Portugal. Deputada, bom dia. Dá para continuar a votação hoje, terminar essa votação dessa MP do Instituto Chico Mendes? Bom dia, Mariana. Bom dia a todos que nos acompanham pela TV Câmara. Na verdade, a medida provisória ela tem um conteúdo positivo no aspecto dos passivos ambientais serem utilizados socialmente. Mas percebe-se exatamente a linha do governo, que é uma linha de terceirização generalizada, descaracterizando, a partir dessa contratação sem concurso, a natureza essencial de política de Estado no objeto da preservação do meio ambiente. Isso nos preocupa sobremaneira. Nós temos um problema grave de pirataria, não é? De exploração indevida dos recursos naturais, ambientais do Brasil. O açaí quase vira japonês, então é preciso ter servidores públicos à frente desse processo. E nós estamos em obstrução política. A depender da oposição, nada se vota, enquanto a normalidade democrática não for restabelecida no Brasil. Nós todos estamos no momento em que a prisão do ex-presidente Lula se dá de forma ilegal, absolutamente inconstitucional, sem respeito a todo o credo legal, inclusive na sua visitação, não é? Portanto, a oposição está de fato rebelada nesse objeto. Hoje somos minoria na casa através do golpe parlamentar que foi instituído a partir de 2016, mas vamos continuar firme nesse objeto de denunciar o que se passa no país, não nos omitindo em dar a opinião acerca das matérias que a maioria que tem a obrigação de pôr deputados em plenário para aprovar. Bom, deputado Fábio Garcia, líder do Democratas aqui na Câmara. Obrigada por estar aqui com a gente. Deputado, as votações prosseguem hoje. Dá para concluir essa medida provisória? Bom dia.
Bom dia. Acho que é importante a gente concluir a votação da medida provisória porque ela reconhece os equívocos feitos pelo governo anterior. O Instituto Chico Mendes, que trabalha com as compensações ambientais nos parques de todo o país, ele teve dificuldade de executar as compensações ambientais feitas pelos parceiros e agora está monetizando essas compensações para ter condições de recursos para poder fazer essas compensações. A questão do funcionário do Instituto Chico Mendes, que agora, a partir da medida provisória, pode ser terceirizado, pode prorrogar, é uma visão deste governo. É um governo que não quer estatizar o país, um governo que acha que o crescimento da máquina pública não é boa para o Brasil porque tira recursos de áreas essenciais, como a área da saúde e educação, gastando recursos com a máquina. Nós precisamos gastar mais recursos com as pessoas e menos com a máquina pública. Em relação à obstrução, a gente respeita a posição da oposição, mas cabe sim ao governo tentar colocar a maioria no plenário para que a Câmara dos Deputados não paralise as suas atividades em virtude da prisão do ex-presidente Lula. Ninguém comemora uma prisão dessa. É um ex-presidente da República que teve um papel importante na história do país, mas foi julgado pelo Poder Judiciário brasileiro de maneira democrática, teve direito ao seu recurso e está preso como qualquer cidadão. Ninguém está acima da lei. Nós temos milhares de pessoas que estão presas no Brasil através de uma condenação de segunda instância, que é o caso do ex-presidente Lula. Então, eu espero que a gente possa encontrar um consenso aqui na Câmara dos Deputados, porque o Brasil precisa de medidas que são votadas aqui para retomar a economia, para retomar o emprego, para retomar a renda. Por exemplo, nós estamos tentando, desde a semana passada, a votação do cadastro positivo, que é uma medida importante para o Brasil. O cadastro positivo vai fazer com que o bom pagador, que é a maioria esmagadora dos brasileiros, possa pagar menos juro na hora de tomar um empréstimo, seja de um pequeno empreendedor para fazer um negócio, seja, enfim, daquela pessoa que precisa de recursos do banco para pagar suas dívidas. Com isso, com o cadastro positivo, ele vai pagar menos juro, vai ter mais dinheiro para a sua família. Então, eu acho que tem matérias importantes que a gente precisa votar aqui na Câmara dos Deputados para que o Brasil possa avançar. O deputado Rodrigo Garcia já antecipou falando sobre o cadastro positivo, exatamente, é um dos itens da pauta de hoje. Deputado Alice Portugal, tem chance de votar isso afinal? Olha, pela oposição, neste caso, diferentemente da questão ambiental, que nós concordamos com o texto principal da medida provisória, discordamos, inclusive o que destacamos sobre a contratação terceirizada. Mas sobre o cadastro positivo, a nossa opinião, depois inclusive do escândalo do Facebook, da venda de dados, a nossa opinião é que essa é uma proposta descabida, é algo que de fato vem para discriminar os mais pobres, os que atrasam uma conta de luz, uma conta de água, que na verdade ficarão com uma mancha no seu cadastro. Os bancos hoje já têm uma interligação, não é, sistêmica. Nós sabemos também que os institutos de análise de crédito, o Serasa, o SPC, eles já fazem essa observação cadastral. Nós vamos criar um cadastro nacionalizado para punibilizar aquele mais pobre, o que tem dificuldade de pagar em dia, não que seja devedor, mas vai ter a sua vida inteira. Atrasou, está negativado. Então, ele não é cadastro positivo, na verdade, é um cadastro negativo. Aliás, é a confirmação da visão de que democracia e essa contraofensiva neoliberal não combinam, de que o consumo tem que ficar restrito aos mais ricos, aos que têm condição de consumir. Estamos vendo aí a alta das passagens aéreas, estamos vendo a alta de aluguéis, estamos verificando a diminuição das políticas sociais no Brasil. O Brasil volta a figurar no mapa da fome. Então, eu não entendo quando o nobre parlamentar levanta sobre uma visão diferenciada e as dificuldades do outro governo. É óbvio, nós tínhamos o foco nas pessoas e hoje você vê a farmácia popular ter sido fechada. O paciente diabético, o paciente hipertenso, ele não tem mais o acesso ao medicamento da farmácia popular, tem um convênio com farmácias privadas. É aquela visão privatista, de maneira geral, a visão liberal, mas acompanhada de uma arrogância institucional antidemocrática que leva o país a viver nesse estado de exceção. E por isso mesmo nós entendemos que a obstrução é uma demarcação opinativa. É para que a população entenda que essas matérias que somam-se a refis, não é? Soma-se a cada semana o governo Temer entregar na bandeja uma fatia da soberania nacional a uma dessas medidas provisórias que
que cria mais uma empresa. Como diminuir gastos? Mais uma empresa na área de petróleo para facilitar as negociatas. Já são 5 empresas estatais estrangeiras que operam tirando a exclusividade da Petrobras para a exploração do pré-sal. A educação não receberá mais os 75% previstos do Fundo Social do Pré-sal, porque estrangeiros darão para a nossa educação. Então é descalabro. Por isso, a oposição permanece em obstrução e, objetivamente, neste caso, o cadastro positivo ele é negativo e perigoso para o consumo da maioria da população brasileira. Deputado Rodrigo Garcia, na semana passada saiu notícia de acordo entre o presidente Rodrigo Maia e o presidente Michel Temer para a votação do cadastro positivo. O senhor acha que se conclui hoje essa votação aqui na Câmara? Olha, eu respeito as opiniões da nobre parlamentar, mas não concordo. O cadastro positivo é uma medida importante para o Brasil. O que nós temos no Brasil hoje é o cadastro negativo. Justamente aquela pessoa que deixa de pagar uma conta, ela é negativada e por isso não tem acesso ao crédito. O cadastro positivo vai cuidar do histórico de pagamentos da pessoa. Se a pessoa pagou 10 parcelas em dia e atrasou uma, ela terá uma nota positiva, porque ela é uma boa pagadora. E talvez pela perda de emprego, talvez por um problema, ela deixou de pagar aquela conta. Então o cadastro positivo trata de maneira igual as pessoas. Ela dá a oportunidade daquela que porventura perdeu o seu emprego e não pagou uma conta de ter um cadastro positivo e de ter acesso ao crédito. E é importante destacar também que todo o sigilo bancário está preservado. Hoje nós temos cadastro negativo no Brasil e a Câmara nunca discutiu isso e não se vaza informações. Então é importante a gente convidar a oposição para conhecer em detalhes o texto, para ver o quanto é importante para o Brasil. E isso vai pegar as pessoas mais simples, porque o grande empresário, a pessoa mais rica, ela tem acesso a crédito no banco. Os mais pobres é que estão hoje negativados ou não têm acesso ou têm acesso a um crédito muito alto. Então o cadastro positivo eu acho que é uma medida importante, vai diminuir o spread bancário. Hoje nós temos a menor taxa Selic da história do Brasil. Só que essa taxa Selic não é das pessoas, ela é do governo. Então é importante que a gente diminua o juro na ponta da linha, deixe de se pagar 50%, 60% ao ano, para vir em juros mais adequados, para que a população, principalmente mais pobre, tenha acesso ao crédito e consiga, com isso, tocar a sua vida. Então, eu espero que a gente possa ter um entendimento mínimo. Aqui é uma casa política, é lógico que ela reflete os anseios da sociedade e é lógico que ela também reflete a briga de oposição e situação. Mas eu espero que a gente possa encontrar o caminho do bom senso e votar matérias importantes. Se a oposição quer votar contra, que vote contra, mas que deixe a casa trabalhar e deliberar sobre essas matérias. Vou dar 30 segundos para cada deputado terminar esse debate aqui com a gente, deputada Alice Portugal. Bom, Mariana, na verdade nós temos convicção que o sigilo bancário é quebrado sim, está no texto da proposta. Já estamos discutindo há bastante tempo esse cadastro positivo, que é na verdade a disponibilização dos dados, inclusive para o mercado internacional, e julgamos que é uma matéria que não pode ser aprovada desta maneira, a toque de caixa. A sociedade brasileira precisa ter conhecimento acerca do que os seus dados pessoais, não é? De que forma seus dados pessoais serão manipulados. E, por último, é dizer, a pauta dessa semana é, portanto, uma pauta de medidas provisórias, não é? Caducou a medida provisória que estabelecia regras para a reforma trabalhista, reforma cruel, que mexeu em mais de 100 artigos da CLT. Estamos às vésperas do 1º de maio e eu espero que o povo brasileiro levante-se em protestos contra o desemprego, a estagnação salarial, a emenda Constitucional 95, que é a emenda de Temer e dos apoiadores de Temer, como o DEM, efetivamente é uma manipulação cotidiana dos direitos populares e o 1º de maio será o momento adequado para pedir a liberdade de Lula, que é preso político, e a volta dos direitos que estão sendo vilipendiados pelo governo ilegítimo de Michel Temer. Deputado Rodrigo Garcia, 30 segundos para encerrar. Olha, eu espero que a gente consiga encontrar aqui um consenso e votar matérias importantes para o Brasil. O Congresso Nacional tem um papel relevante na economia brasileira. Tem matérias aqui dentro que são fundamentais para que a gente retome o emprego, retome a renda. Nós estamos pagando uma conta muito alta de descalabros do ex-presidente Lula, da ex-presidente Dilma, um governo que errou nas suas escolhas, que errou nos seus caminhos e que hoje todo brasileiro paga essa conta. Vai ser difícil reformar o Brasil. Nós temos uma tarefa enorme pela frente, infelizmente com sacrifício de todos, para que a gente possa ter
ter um país mais justo. O Estado brasileiro tem um papel importante na vida das pessoas, mas mais importante do que esse papel é ele deixar com que as pessoas caminhem com as suas próprias pernas, que a gente tenha políticas públicas de emancipação das famílias, que a gente tenha igualdade de oportunidades. Essa é a nossa expectativa e acho que a Câmara dos Deputados vai encontrar o seu caminho ainda no ano eleitoral para que a gente vote essas matérias importantes para o Brasil. Esse debate vai continuar no plenário. Deputado Rodrigo Garcia, líder do DEM, deputada Alice Portugal, vice-líder do PCdoB, obrigada pela entrevista. Vamos voltar com a Vera. Obrigada, Mariana.